Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor, programa feito para esclarecer as suas dúvidas. No programa de hoje, a gente fala sobre compulsão por compras. Daqui a pouquinho eu converso com o psicólogo Alexandre Bess e ele fala para a gente sobre esse tema, como controlar esse impulso por comprar, como resolver esse problema. Você de casa pode participar pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886. Também através do nosso blog, consultaodoutor.wordpress.com. Você sabe que no blog tem fotos do programa, contato dos nossos convidados, tem a agenda do mês para você ficar sabendo de tudo que acontece aqui. E lá nos comentários, durante o programa, você pode deixar a sua pergunta que o nosso convidado responde, esclarece aqui ao vivo para você de casa. E para a maioria das pessoas, comprar é uma tentação. Afinal de contas, quem não gosta de uma roupa nova, de um telefone celular mais moderno ou de um carro que é novidade no mercado? Mas muita gente simplesmente não consegue controlar o impulso de comprar, mesmo que isso atinja os recursos financeiros da pessoa. E isso pode não ser apenas um problema de desequilíbrio financeiro. Comprar demais pode ser uma doença. No programa de hoje, você vai ver como a psicologia pode ajudar aquelas pessoas que perderam o controle e compram demais. Nosso convidado é o Dr. Alexandre Bess, que é psicólogo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Silvana. É um prazer estar aqui no seu programa, aqui na Rede TV. Prazer todo nosso em te receber, para a gente falar desse tema que acho que não é uma coisa tão abordada, tão falada, mas é uma coisa muito, muito presente. Eu estava vendo aqui uma estatística, em torno de 3% da população brasileira tem esse problema, né, de comprar demais. E para a gente começar, eu queria que você fizesse uma análise aqui para a gente do que significa comprar demais. Em demasia. Bom, quando a gente fala em compra, o nosso foco hoje é compra, mas o tema que vai ilustrar a atitude de comprar vai ser o quê? Um transtorno obsessivo compulsivo, tá? Então, esse transtorno obsessivo compulsivo, ele pode se manifestar de várias maneiras na mentalidade do ser humano e cada um pode escolher algum tipo de atividade para, assim, desencadear os seus problemas compulsivos, né? A compra, nesse caso, ela está ligada a um processo de compensação. A compensação é um dos mecanismos do ego, que o ego é a nossa instância mental principal, a nossa instância cerebral, que é o nosso eu, seria assim, né? O povo de casa entender mais facilmente. E aí o que acontece? Essa compensação vai dar conta de alguma coisa que está vazio dentro de você. Então, em vez de você realmente se ocupar com tarefas que você poderia estar se ocupando e você dedicar o seu empenho, né, a sua força, o seu ímpeto a outras tarefas mais produtivas, você começa o quê? Você começa a desviar o percurso e aí você vai o quê? Você vai comprar em demasia, não só prejudicando o seu estado físico, porque você vai ser atacado por isso, o seu estado mental também, especialmente o quê? A sua área financeira também vai ser totalmente desregrada e você não vai ter controle disso. Quando a gente fala em compulsão e obsessão, que é o cerne da nossa matéria aqui, para ilustrar a questão da compra, a gente tem que entender que é um processo mental, psicológico mental, né? Chama transtorno obsessivo compulsivo. Esse transtorno, Silvana, ele nunca anda sozinho, ele tem que ser impar. O que é? É a compulsão junto com a obsessão. Então, para as pessoas que estão em casa, para entender com mais facilidade, quando nós falamos em obsessão, nós falamos em ideias, nós falamos em pensamentos, em imaginação. Então, ideia, pensamento, imaginação, qualquer coisa que invada a sua mente nesse sentido, né? Mas que gera uma tensão, gera um sofrimento muito forte. E você não consegue lutar contra isso. Aí, o que acontece? Essa é a parte do pensamento. Então, é o pensamento, é a sua mente que vai ser atacada. A sua resposta orgânica em relação a essa invasão, vamos dizer assim, essa invasão sem permissão, vai ser uma resposta de comportamento de ação. Então, o que acontece? Você vai ter que desencadear a ação que aquele pensamento, que aquelas ideias, né, invadiram a sua mente e estão fazendo você agir daquela maneira. E aí acontece o quê? Há o descarregamento emocional fazendo com que você pratique a ação. E aí se dá o quê? A compulsão. Então,
Por isso que chama transtorno obsessivo, tracinho, compulsivo. Não tem como você separar um do outro. Não existe compulsão sem obsessão e não existe obsessão sem compulsão. Agora, traz para o indivíduo muita aflição, muito transtorno emocional, né? É bom lembrar também que o transtorno obsessivo compulsivo, ele é uma das manifestações do transtorno de ansiedade. Então, é também uma pessoa que tem que ter transtorno de ansiedade para ter essa manifestação psicoemocional, né? Para mostrar para ela mesma que ela tem que fazer aquilo. E é tão engraçado porque todo esse processo é um processo inconsciente. O processo que levou você a fazer isso. Então a pessoa não percebe por que ela está comprando, por que ela está exagerando. Você não sabe o porquê que ela está fazendo. Tá mais ou menos certo o que você falou. Você não sabe por que ela vai lá na loja de copos, sei lá qual, não vamos citar nome, e ela precisa comprar um copo desse aqui para a casa dela porque quebrou. Ela não vai comprar um, ela compra 10. Entende? Então ela não sabe por que ela comprou 10 copos. Mas quando ela chegar em casa e fazer desembalar o produto que ela adquiriu, o que vai acontecer? Ela vai ter a consciência que ela não precisava ter feito isso. Daí vem o arrependimento? Vem o arrependimento, exatamente. Está sempre presente, então, na pessoa que sempre, tem a compulsão. Sempre, Silvana, sempre. E aí esse arrependimento vai causar o quê? Um conflito emocional interno muito grande, porque ela já se prejudicou e aí ela geralmente, depois do arrependimento, algumas pessoas têm uma postura de vitória, ganha a guerra, não sei o quê, ou seja, não vou fazer mais isso. Infelizmente, ela acaba pagando a língua e comete no dia seguinte. Então, o prazer da pessoa não é ter aquele objeto, é comprar, é adquirir. Exato. É o momento da compra que faz ela feliz. Exato. Aí, passou esse momento, ela se arrepende. Isso mesmo. Por quê, Silvana? Porque é o momento onde há o descarrego orgânico, vamos dizer assim, esse descarrego da ação. Essa obsessão, ela impulsiona a pessoa a praticar a ação. E é muito importante salientar que qualquer mecanismo contra que a pessoa venha a ter é infrutífero. Ela não consegue realmente lidar com isso. Então, existe o processo inconsciente que move tudo isso, que está de trás por tudo isso, né? Mostrando o porquê que a pessoa está sendo compulsiva, mas na hora que ela está executando as ações de compra, ela não sabe o porquê, né, que ela comprou. Ela só vai perceber quando ela chega em casa. Então, você vai comprar uma camisa azul como esta aqui, por exemplo. Você precisa da camisa, de fato você precisa, mas você não compra uma. Você pode comprar 3 ou 4 azuis, ou você pode ir na loja e você vê uma calça branca, aí você vê uma gravata amarela, não importa. E você vai realmente adquirindo. Bom, e nem sempre a gente compra porque precisa. A gente compra porque viu, gostou, achou bonito, vai ficar legal. Não é exatamente sempre por necessidade de ter aquele produto. Exato. Mas isso não quer dizer que quando a gente compra sem precisar, não quer dizer que a gente tenha essa compulsão, né? Nem todo mundo que gosta de uma liquidação. Você, por exemplo, você, Silvana, ou qualquer outra pessoa, foi hoje numa loja de departamentos, não importa qual seja, e você foi lá para comprar uma coisa. Você viu outras coisas e você também as adquiriu, certo? Mas ao adquirir essas outras coisas, não significa que você vai ser uma pessoa portadora de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é o responsável por essas ações, né? Totalmente desenfreadas e totalmente incontroladas. Então, isso vai ter que ser o quê? Vai ter que se consagrar num padrão repetitivo e totalmente de atitudes padronizadas. Então, se não constar essa frequência padronizada e repetitiva, aí você não pode classificar a pessoa. Não é porque você foi no shopping e você adquiriu... Gastou um pouquinho demais, se excedeu. Isso, não tem problema, isso é diferente. Então, você está viajando, sei lá, você foi para algum lugar aí que é uma meca de compras, por exemplo. Então, nesse lugar, você realmente voltou com... O brasileiro tem isso, né? Quando a gente está fora do Brasil, a gente vê isso mesmo. Até porque os preços são muito... Lógico, e exatamente. É outra questão, é isso que eu quero ilustrar aqui. Então, sei lá, estou falando dos Estados Unidos. Você vai para os Estados Unidos, você chega lá no shopping, você vê pessoas andando, quem está com 5, 6, 7, 8 sacolas, geralmente é brasileiro. Não é que isso está errado. Não é lá que você vai exercer a sua compulsão e a sua obsessão, é aqui mesmo onde você reside. Mas quando você compra demais, você se sente feliz depois com as compras. Olha, adquiri tudo isso no meu dia a dia vai ser muito bom. Quando você veste a roupa, você fica feliz, ao contrário do compulsivo. Exatamente. Então, não vai estar presente o fator da infelicidade. Por quê? Porque ele se dá conta que ele
teve uma ação realmente desorganizada, uma ação incontrolada, mas ele não conseguiu controlar isso. Bom, a gente sabe que isso normalmente acaba afetando a vida financeira, né? Não tenha dúvida. Mas e aquela pessoa que tem muito dinheiro e aí comprar excessivamente, compulsivamente, não afeta as finanças dela? Também dá para caracterizar aí um transtorno, ou o fato disso não afetar a vida financeira fica tudo bem? Ou isso acaba encobrindo até a doença? Não, o fato da pessoa ter uma condição econômica razoavelmente satisfatória ou muito satisfatória não vai excluí-la de ter o transtorno. Apenas vai dar o quê? Vai dar mais gancho, vai dar mais mobilidade, mais maleabilidade para que essa pessoa possa realmente adquirir os seus produtos aí em função do seu transtorno. Né? Isso é muito importante. Na psicologia hoje não existe ainda uma razão científica comprovada por que isso acontece. A explicação mais plausível até o momento é que realmente deriva de um transtorno de ansiedade, tá? E você tem que estar presente em situações de estresse. Para quem tem esse tipo de transtorno, Silvana, é muito comum, se ela teve uma situação estressante, ela pegar e desencadear uma cadeia de compras aí enorme por causa do estresse que antecipou essa ação. Do mesmo jeito que a pessoa se acomete de uma tal tensão, sabe aquelas coisas tipo quando você vai na montanha-russa e todo mundo fica na fila com medo? É mais ou menos assim que o cérebro pensa, né? Desculpa, que o cérebro reage quando ele está realmente numa situação pré-compra, porque já acontece um prelúdio, né, emocional, e esse prelúdio emocional ele vai demonstrar para a pessoa que ela já vai saber que ela vai entrar naquele quadro, naquele ciclo. Agora, pessoas que realmente não têm condições vão ser afetadas seriamente, porque vai cartão de crédito embora, vai cheque, vai dinheiro. E às vezes até as relações familiares são afetadas, né? Porque quem está perto, às vezes não entende, não concorda, obviamente, isso acaba gerando atrito. Isso. Né? Tem também outras pessoas que preferem se relacionar com esse mundo de compra, sem ser necessariamente uma pessoa que seja obsessiva compulsiva, mas prefere se relacionar com esse mundo de compra como uma fuga. Tá? Eu estou dizendo um pouquinho aqui o foco, mas também faz parte do quadro, não necessariamente um toque, mas são pessoas que compram para fugir de uma eventual situação que vive, ou para mascarar uma outra situação que vive, ou até para... Então, naquele momento da compra, ela foge da situação real dela. Exato, exato. Então, ela tem a condição de se engajar numa situação de realidade, numa situação de tranquilidade, numa situação de menos estresse, mas assim ela não quer. Ela prefere viver no estresse, ela prefere viver na angústia que tudo isso vai gerar, e daí ela pode ser uma pessoa que tenha o hábito de comprar. E aí, com esse hábito de comprar, você pode, se você for uma pessoa que tem o hábito de comprar, e se você for uma pessoa que tem ansiedade, né, e é acometida de estresse diariamente, você pode realmente virar uma pessoa obsessiva compulsiva.